Boa noite a todos. Estamos aqui diretamente de Maceió, Alagoas, para todo o Brasil e para o mundo, trazendo para vocês mais uma conversa, certo? Comigo, né? O Dr. Luiz Arthur Calheiros Leite tem uma formação ampla em hematologia, tanto teórica quanto prática, e estaremos conversando sobre um tema relevante, né? Que é a deficiência de ferro e o seu excesso no organismo, que nós chamamos de sobrecarga de ferro. Para tanto, né, eu, conjunto com um sistema de consultores, vemos trazendo ideias. Primeiro pedimos sugestões de temas e tudo mais. Alguma colega numa live da agora, passada, com o mesmo tema, mas sempre com outro enfoque. Isso tudo depende um pouco das perguntas. Chegamos a um ponto que vamos introduzir um serviço de consultoria no Brasil. Por quê? A hematologia clínica e laboratorial, ela precisa ser guiada, precisa dar bons resultados. Nós não podemos errar quando se fala em diagnóstico hematológico ou exames complementares da hematologia. Então, a partir deste momento, eu faço a primeira entrada ao vivo, após um ano e algum tempo, né, me colocando à disposição de todos vocês como consultor em hematologia clínica e laboratorial, em diversas áreas da hematologia, e para padronização de laudos em hematologia, certo? E valores em criança, valores em adultos, valores em RN, valores em diferentes faixas etárias, né? Padronização de como se libera um laudo, certo? Como se interpreta um laudo, não só de hemograma, mas laudos, né, de exames de vários que nós temos, e também para a parte morfológica, detecção, dúvidas de imagens. E para isso também nós, claro que estaremos nos disponibilizando, eu, a pessoa do Luiz Arthur e a empresa, a hematologia marketing digital, a partir de agora começando a se formar, como uma ferramenta que pode chegar em qualquer lugar do mundo. Essa é a nossa proposta, tirar dúvida de qualquer indivíduo que tenha conhecimento técnico mais ou menos, certo? Em línguas diferentes. É uma proposta ousada, né? Falar em língua inglesa, em espanhola, e principalmente em língua portuguesa, mas em língua inglesa também. E hoje estaremos conversando sobre a anemia por deficiência de ferro. Eu peço a todos que façam qualquer tipo de pergunta. Houve um pouquinho de atraso em relação ao horário de verão. Aqui nós não estamos em horário de verão. Existem fusos horários em todo o mundo, né? Então, a gente tem que começar a acompanhar em relação ao horário daqui ou de lá de Brasília. Próxima vez a gente entra no horário de Brasília, às 8 horas. Bem, por que trazer o tema que seria a anemia ferropriva ou ferropênica, vocês podem me perguntar a diferença, para um momento ao vivo, né, na véspera de um feriado, e por que falar também do outro lado da moeda, que nós queremos nos posicionar aqui para realmente tirar a dúvida de vocês, que seria por que falar da sobrecarga de ferro no organismo, que é o excesso de ferro e ferritina no organismo. Bem, aparentemente é uma condição antiga, a deficiência de ferro, mas não rara. Então, a partir daí, começa essa nossa linha do tempo aqui para falar um pouco sobre ferro. Desde a parte metabólica, entender como o ferro é absorvido, até onde vamos chegar no momento do diagnóstico das causas e de como se retira essa causa, fazendo o diagnóstico, e se trata a deficiência de ferro. E o outro lado, que é o excesso de ferro no organismo. Bem, o conceito inicial de 1967, pela Organização Mundial de Saúde, é que qualquer indivíduo do sexo masculino que tem hemoglobina abaixo de 13 tem anemia. Abaixo de 12, hemoglobina, essa proteína aqui, esse índice que é liberado no hemograma, mulher tem anemia.
Abaixo de 11, crianças lactentes, gestantes e idosos têm anemia. Então, essa hemoglobina, que é uma taxa, um índice associado ao hemograma, vai nos dizer se o paciente tem ou não anemia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, toda anemia por deficiência de ferro? Não. Certo? Nós estamos falando de ferro, mas existem anemias por deficiência de B12, ácido fólico, anemia associada à quimioterapia, anemia associada a pacientes com doença crônica, anemia associada ao HIV. Então, nós temos vários tipos de anemia. No momento aqui, vamos nos restringir à anemia por deficiência de ferro e excesso de ferro no organismo, por alguns motivos. Primeiro, por ela ser extremamente comum e as pessoas acharem que conhecem bem essa doença. E segundo, o advento, e aí levanta as mãos, advento de exames como a ferritina, né? E hoje uma série de derivações, esses exames que vão nos ajudar. Então, indo direto ao ponto, né? Estamos falando de uma anemia que acomete grande parte da população mundial, 30% da população mundial. Olá, Inês, tudo bom? Uma amiga lá do Rio de Janeiro, lá na Unirio, que é o hospital. É acometida ainda por deficiência de ferro. Isso se diminuiu com suplementação de ferro em alimentos, mas voltou com uma série de indivíduos que adotam dietas como vegano, vegetariano. E por que eu estou falando isso? Não estou dizendo que um vegetariano ou vegano ele tem deficiência de ferro só e somente. Ele tem uma tendência. Por quê? Porque a principal fonte de ferro para o nosso organismo continua sendo, desde a pré-história, do Neandertal e dos homens da caverna, claro, né, daquela época pré-histórica, a carne vermelha. Então, nós precisamos de ferro para transportar um pigmento chamado se ligar à composição química da hemoglobina e transportar um gás chamado de oxigênio, que é vital para o corpo. O corpo humano não vive 5 minutos sem oxigênio. Ele pode viver sem água, você pode passar um dia sem água, certo? Você pode passar um dia sem comer carne vermelha ou sem comer outras coisas, você não pode passar 5 minutos sem respirar. Então, esse é um fato. Então, nós precisamos de ferro para, inclusive, exercer funções dentro da célula. Então, daí vem a ideia de que nós precisávamos muito de ferro. Quanto mais carne vermelha nós comíamos, melhor. E nós tínhamos essa ideia, ou comíamos deliberadamente, por sermos de uma cultura ocidental, muito ferro. Né? Só um minutinho, para ver se vocês estão ouvindo bem. Eu queria saber, ou se eu preciso de usar um fone ou não. Eu queria que vocês me dessem esse feedback, que eu vou pegar o fone. Se vocês estiverem ouvindo bem, me sinalizem, porque eu não preciso usar o fone de ouvido. Caso contrário, eu vou tentar isolar o local para tirar dúvidas de vocês. Queria que qualquer pessoa tenha aí, parabéns à professora Eliane, doutora Eliane. Tem pessoas com alto nível de esclarecimento. Nosso Miguel Angel também presente. E vamos falar um pouco de ferro. Bem, essa ideia de tabu de ferro, ela cresceu bastante e surgiu com o advento da ferritina e retornou com o vegano, com o vegetariano. Nós paramos nesse horário, nesse ponto do tempo, e mais ainda com as condições metabólicas. Bem, inicialmente nós tínhamos muitos indivíduos que tinham deficiência de ferro, contando a história dessa ideia, que ainda existe. Eram crianças parasitadas por parasitas intestinais, como Ascaris lumbricoides, alguns desses parasitas, como Ancylostomídeo, que faz com que a gente perca ferro por sangramento. Essa é a principal fonte de perda de ferro. Nós temos na dieta o que nós deveríamos ingerir. Seria 1 ou 2, pensando, 2 bifes, por exemplo, ou qualquer tipo de carne, e mesmo peixe, que também tem um pouco de ferro, que seria 1 a 2 miligramas. O ferro ele passa pelo tubo digestivo, vai ter um componente importante na sua absorção no estômago, por isso que Deus fica nas causas, e daí ele subdivide-se. Para que serve o ferro? Serve para atividade muscular e atividade de uma proteína, não só contrátil, mas uma proteína muito importante chamada de mioglobina.
Então, o músculo cardíaco e o músculo esquelético, ele usa muito ferro para várias condições, inclusive para compor a mio de músculo e globina de proteína. Ele também é transportado pela transferrina até a medula óssea, onde na medula óssea se forma, junto com o ferro e a globina, a hemoglobina, proteína que vital à vida e transporta oxigênio para o coração e do pulmão, lembrando da hematose, para todo o corpo humano. Então não podemos esquecer dessa questão. Então nós temos ainda ferro no coração, quando a gente fala de sobrecarga de ferro, na tireoide, em outros órgãos, em macrófagos, quem é mais cientista aí vai conhecer um pouco mais sobre essas células, que chega a ter mais ou menos a 500 miligramas. E esse depósito de ferro no organismo chama-se de ferritina. Toda vez que você ouvir falar de ferritina, significa que é a forma de depósito de ferro, onde a gente guarda o nosso ferro no organismo, né? Claro que o grande ponto em questão é por que nós desenvolvemos deficiência de ferro ou nós acumulamos ferro? O que é que nós devemos saber? A primeira coisa que a gente tem que saber é que nós não temos um mecanismo tão bom de regulação, de eliminação do ferro, de excreção do ferro, quanto nós temos de absorção. A absorção do ferro é perfeita, o transporte do ferro pela transferrina é perfeita, mas a sua excreção ela é feita por descamação de células de mucosa, de intestino, junto às fezes. Segundo, perdas menstruais, perdas de sangue, certo? E mais nada. Não temos outras formas de eliminação do ferro. Traduzindo, o homem não perde muito ferro. Ele ingere muito ferro, principalmente o ocidental, e ele não perde ferro. Então ele tem a tendência a acumular ferro no organismo. Bem, mas continuando nesse raciocínio, para depois chegar na parte de exames complementares, nós temos que abordar a ideia de que o que é que hoje causa muita deficiência de ferro, né? Primeiro, claro que o grupo das doenças que causam perda de sangue, e essa perda de sangue não é a perda de um politraumatizado, deixando muito claro. Essa é a perda de sangue de um paciente que, por exemplo, ele perde sangue sem perceber, nas úlceras duodenais, certo? Na doença inflamatória intestinal, na dificuldade de absorver o ferro devido a uma infecção pelo Helicobacter ou H. pylori, tá certo? Nas gastrites, nos pacientes que têm infestação por helmintos, ele perde sangue sem ver nas fezes, tá certo? Esses pacientes que têm perda crônica de ferro, pacientes submetidos a cirurgias bariátricas, têm que ser suplementados, porque senão eles vão fazer deficiência polivitamínica, inclusive de ferro. Alguns vão precisar até de suporte de ferro parenteral. O ferro oral não funciona muito bem, e da dieta muito menos para tratamento dessas condições. Então, nós temos algumas causas grandes de deficiência de ferro, um grupo enorme, e nós temos que incluir, lembrar das neoplasias, né? As neoplasias, elas sangram muito, a neoplasia de útero, um mioma gera muito sangramento, é uma condição comum, onde também deve-se ter um manejo diagnóstico e principalmente terapêutico de como se vai abordar essa suplementação de ferro. O segundo ponto é, sabendo que temos uma anemia por deficiência de ferro, temos que entrar nesse organograma das acloridias, das causas de deficiência de ferro, né, que são múltiplas, a gente poderia passar muito tempo aqui, o tempo não é tão longo quanto nenhum de vocês, que é tão precioso, para falar um pouco sobre a deficiência de ferro ao âmbito de laboratório. Surgiu de um tempo em diante, né? O ferro é um exame antigo, o hemograma é um exame mais antigo ainda, que é o exame que diz que existe anemia, quando a hemoglobina está baixa, tá certo? O ferro é um exame antigo, já é feito por método cinético, outros métodos que vamos conceituar de uma maneira geral, para que todo mundo entenda, não uma parte só técnica, por métodos químicos. E surgiu métodos mais interessantes e descobriu que poderíamos descobrir ou minuciosamente relatar ou quantificar quanto nós tínhamos de ferro no organismo. Então, nós temos vários exames hoje ligados à cinética do ferro. Um deles é a ferritina. Então, primeiro seria, paciente de anemia, ótimo. Essa anemia é microcítica, com hemácias pequenas. Certo? As hemácias são mais ou menos assim, elas se tornam pequenas
Depois elas perdem a cor, chamam hipocrômicas. Essas anemias podem ser talassemias, são doenças bem mais graves, que acumulam ferro. Podem ser anemias sideroblásticas muito raras e anemia por deficiência de ferro, que chamam de ferropenia ou anemia privação de ferro. Né? Privação é total, é um termo forte. Certo? Então, pacientes que têm hemoglobina de 7, de 10, de 5, de 8, podem todos desenvolver anemia. A maioria deles não vai precisar, a gente tem na prática que a maioria não precisa de transfusão de sangue, deixar muito claro para o público não se preocupar tanto com isso. Os sangramentos crônicos vão ter que ser parados. Então, o primeiro ponto é parar a causa que causou ou que causa, que está levando à diminuição do ferro no organismo, que normalmente são sangramentos, certo? Ou as dificuldades de absorção, como na cirurgia bariátrica, né? Nós enfatizamos muito isso. Posteriormente, entrar num âmbito investigativo junto com o hematologista, médico, ou outra especialidade, junto com o laboratório clínico, é onde a gente entra, que é dosar ferro, ferritina, saturação da transferrina, a capacidade de ligação do ferro à transferrina e também fazer um exame para acompanhar o tratamento chamado de reticulócito, barato e muito bom. Né? Dado esses pontos, nós vamos traçar um perfil rápido dessa anemia. Por morfologia, é uma anemia microcítica hipocrômica, com massas pequenas e com pouca cor. Elas têm alterações de forma, que são massas em forma elípticas, chamadas de eliptócitos, esquizócitos, massas em forma de alvo, vão apresentar alterações que podem direcionar para essa doença ou não, cursando com um reticulócito baixo, que é um exame que diz se a medula óssea está funcionando bem ou não. Certo? Posteriormente, a ferritina se apresenta baixa, as mulheres têm menos ferro no organismo e menos ferritina no organismo do que os homens, certo? Então, a mulher tem mais tendência a desenvolver deficiência de ferro. Lembrando que os homens podem ter em condições como a gente falou da doença inflamatória intestinal, ela é comum, a síndrome do intestino irritável, é comum homem e mulher, em professor, né, em estressados, em vários grupos onde se faz uma colonoscopia. E daí, com ferritina baixa, ferro baixo, né, com hemograma, com anemia microcítica hipocrômica, com a capacidade de saturação, né, da transferrina, o índice de saturação baixo e a capacidade da ligação do ferro à transferrina alta, nós temos um perfil de doença por deficiência de ferro. Temos que descobrir essa doença, tirar essa causa e depois entrar na parte terapêutica, que agora é que a gente vai abordar. Certo? Então, descoberta a causa, o tratamento da deficiência de ferro, ele tem por base o uso de várias substâncias, como antigamente se utilizava o sulfato ferroso oral, muito mal tolerado, ou questões de irritação intestinal, e assim vai. Muitos problemas para o próprio paciente, o paciente se queixa. Surgiu a ideia de se fazer realmente um ferro, que já vem há muito tempo se utilizando, que é o ferro de forma parenteral, né? Então, esse ferro, ele funciona bastante, ele gera resposta terapêutica se o paciente fizer todo o tratamento e eliminar a causa, fez uma cirurgia para mioma, ou tem uma bariátrica, faz uma suplementação junto com o seu médico e o seu laboratório, acompanha e resolve essa situação, que pode ser de mais simples a mais complicada. Certo? Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos colocar em relação à deficiência de ferro. Qualquer um de vocês que tiverem dúvidas, nós fazemos sempre um intervalo, uma pergunta aqui, um quiz sobre dúvidas, né? Quem tiver dúvida aí, pode perguntar. E, caso contrário, vamos continuar agora falando do outro lado da moeda. Temos mais 10 a 15 minutos para falar de sobrecarga de ferro. Bem, o que é que eu tenho observado agora um pouco mais da minha opinião, não científica, porque realmente científica a gente poderia estar falando agora de artigos, de descobertas, que realmente o mundo da sobrecarga de ferro, ou de muito ferro e ferritina no organismo, ele é muito estudado pela indústria farmacêutica, pela medicina, pelo laboratório, e assim vai. Mas o ponto que acontece de interessante é que, se a deficiência de ferro ela continua sendo muito comum, surgiu uma outra condição, tão comum quanto, que se chama de hiperferritinemia,
A hiperferritinemia, declaradamente, é o aumento da ferritina no sangue, acima de 300 em média, nanogramas ou microgramas, certo? Essas unidades podem variar. Eu vou entrar em detalhe tão técnico assim para a gente trabalhar com um público variável. E quando a gente tem aumento da ferritina no sangue, por exemplo, superingestão ou ingestão excessiva e crônica de carne vermelha, associada ao etilismo, o etanol, certo? Associada a condições metabólicas, o paciente diabético, ou que ingere muito carboidrato, associada a pacientes que ingerem muito colesterol e triglicerídeo, gordura de uma maneira geral, eles vão desenvolver condições metabólicas que vão tender a inflamar o fígado e aumentar a ferritina. Então, o primeiro ponto esse é um processo inflamatório hepático, pode ser. Se a ferritina não estiver acima de 1000, esse é um valor muito importante, a tendência primeiro é se pensar em um processo inflamatório ou mesmo uma pequena sobrecarga que ainda pode ser revertida. A dieta é crucial para se baixar o colesterol, o triglicerídeo. Esses índices a gente tem que falar com muita calma, certo? Não baixam muito com medicamentos. O ferro também não baixa muito com medicamento, certo? Mas que existem quelantes, ótimos quelantes de ferro, são caros, né? Então, vai ter que se depois lançar a mão de uma terapia baseada em sangria, tirar sangue do organismo para diminuir o excesso de ferro. O que é que o excesso de ferro pode causar, né? Nós temos várias condições que, em todo local onde nós temos ferritina, por exemplo, usando essas mãos como se fossem os pontos, né? Nós temos ferritina no fígado, então, o acúmulo de ferritina acima de 1000, pacientes que têm 5.000, 10.000 ou 50.000 de ferritina vão desenvolver uma hemocromatose primária com alteração genética de HFE e outras mutações, ou secundária, associada à doença hepática crônica, ou realmente a sobrecarga de ferro, de muito ingerir ferro no organismo e não conseguir eliminar, lembrando que nós não temos uma via de excreção boa de ferro. Vai gerar esse ponto de sobrecarga, né? Então, ferritina, cada dia mais as pessoas nos procuram preocupados porque tem uma ferritina alta. Bem, realmente, se sua ferritina é alta, não existe um processo inflamatório que não seja hepático no meio, você pode estar realmente desenvolvendo uma sobrecarga de ferro. Primeiro, tem que tentar se tirar um pouquinho dessa reserva ou dessa fonte de ferro para depois se pensar na terapêutica. Não é o primeiro ponto, tentar tirar sangue do organismo, certo? Então, as hiperferritinemias, elas podem ser primárias ou secundárias, elas são acompanhadas de lesão hepática, aumento das transaminases, muitas vezes aumenta a condição metabólica, o paciente ele vai alterando, se tornando diabético, com o que nossos colegas chamam de gordura no fígado, eu vou chamar de esteatohepatite, certo? Por acúmulo de colesterol e triglicerídeo. Aí isso gera aumento da ferritina também no corpo humano, porque ele comeu muita carne vermelha, etanol, tem muitos casos de jovens com 33 anos já desenvolvendo isso, aumenta a glicose e a condição é metabólica, já entra numa síndrome metabólica, onde a gente tem que tratar a essência metabólica do ponto, certo? Daí surgiu a ideia da ferritina muito elevada, os tratamentos com quelações muito bons, certo? E a ideia das mutações da hemocromatose ser primária ou secundária. Então, basicamente era isso que a gente queria conversar com vocês. Eu fico à disposição, não estou vendo nenhuma pergunta, tá? Mais para tirar qualquer dúvida de vocês que tenham dúvidas. E não mais, eu agradeço aos 10 colegas que ficaram todo esse tempo aqui para falar de um tema que parece, nós escolhemos de propósito, foi proposital, esse tema que parece ser muito raso, para fazer com que nós também podemos nos permitir discutir temas mais simples, a que alcance parte da população. Porque em outro momento nós vamos estar discutindo, em próxima live, que nós vamos... Live é entrada online, né? Que seria sobre coagulopatias. Imagina um mundo muito mais complicado, né? Ou outras doenças raras, certo? Então, sempre com esse enfoque, nós assumimos o papel de sermos consultores em hematologia, né? Professores, quando convidados para a banca de doutorado e mestrado, sempre aceitando convite dos colegas de universidades públicas,
Eu agradeço muito os que me convidam para dar palestra, sempre que eu tiver disponibilidade estarei à disposição de todo o Brasil, em qualquer tema de hematologia e patologia clínica. E era isso que eu queria passar para vocês. Eu não estou vendo bem as perguntas, vou ver aqui no meu mobile se existem perguntas que vocês tenham. Eu vou estar à disposição, ficar aqui cerca de 2 minutinhos aqui, para qualquer tipo de pontuação que vocês venham a ter, certo? Então, eu vou aqui. Tem 14 comentários, mas... não estou conseguindo ver bem os comentários. Também aqui não. Acho que agora sim. Vocês venham a ter, certo? Então, eu vou aqui. Tem comentários, mas... não estou conseguindo ver bem os comentários. Sim, Leonardo tem uma pergunta aqui. Pode fazer, Leonardo, a sua pergunta. Estou vendo aqui. Não consegui detectar. Bem, qualquer um que tiver pergunta, pode deixar no canal, pode deixar no... Depois a gente vai disponibilizar no canal do YouTube as perguntas. Não vi nenhuma pergunta até o momento. Eu agradeço imensamente a todos. Esse é um trabalho muito exaustivo. Vocês podem ver que às vezes eu fico cansado, falo rápido. Mas que foi uma ideia que partiu de colegas que assistiram minhas palestras, minhas aulas, e eu percebi que nós podemos, sim, em algum momento, mesmo depois, quando se fecha esse canal, atingir um grande grupo de pessoas que precisam do auxílio da gente, né? Eu acho que o papel de um professor da universidade é aumentar o leque de conhecimentos através desse universo chamado universidade. Né? Isso é a tradução de universidade para mim. Agradeço imensamente os colegas, responder a pergunta aqui. O hemograma normal, ferritina normal e ferro baixo, bem, não conheço muito bem essa condição. O ferro pode ser uma dosagem errada, posso estar me enganando, você pode depois perguntar, colega Leonardo, mas, de uma maneira geral, o que pode acontecer seria assim, a ferritina alta, o ferro baixo e um hemograma normal. E aí seria uma condição inflamatória. Então, você queria me dizer se procederia em processos infecciosos, o ferro está normal ou inflamatórios, a ferritina está alta e o hemograma normal. Isso pode acontecer, sim. A pergunta do Leonardo, isso procede. Mas ferro baixo, nem tanto, só se ele tivesse uma outra condição. Mas para mediar ferro, primeiro a ferritina baixa, para depois o ferro baixar e se instala a anemia, com as alterações de hemograma. Ok? Então, mais um bom fim de semana e feriado a todos vocês. Aproveitem bastante com suas famílias e familiares e eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E um grande abraço.